pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula do nosso Química na Medida Certa. Hoje nós vamos abordar mais um conteúdo bacana da Química do ensino médio e neste caso vamos diferenciar átomo neutro de íons. Espero que vocês gostem, venham aqui comigo. Vamos lá então pessoal para esse estudo, tá? Nós temos aqui então a primeira coisa, diferenciarmos o átomo neutro de um íon, tá? Então o que a gente entende como átomo neutro? Pensa assim, neutro, N de não tem cargas, tá? Ou seja, é aquele átomo em que a distribuição de cargas é igual tanto para positivas quanto para negativas. Nesse sentido, é aquele átomo em que nós dizemos que prótons e elétrons estarão em quantidades iguais. Esse é o pré-requisito para chamarmos de átomo neutro, prótons e elétrons em quantidades iguais, tá? Ou seja, não posso ter mais prótons do que elétrons, nem mais elétrons do que prótons. Feito? Bom, a partir daí, qual é a diferença deste átomo neutro para um íon? Bem simples. O íon eu posso entender como o átomo que não é mais neutro. É o átomo que adquiriu carga. Ou seja, é aquele átomo que ou terá uma sobra de elétrons em relação aos prótons, ou terá mais prótons em relação ao número de elétrons que ele possui. Portanto, é o átomo que nós dizemos em que prótons e elétrons estarão em quantidades diferentes. Ou seja, é aquele que vai apresentar carga, certo? Uma resultante de carga diferente de zero. Então, qualquer elemento representado na tabela, se a gente quiser lá, qualquer um, tá? Que a gente representar o neônio, o sódio, se nós representarmos assim, sem nada em cima, é porque estamos falando de um átomo neutro, tá? Entretanto, se nós tivermos um átomo que apresenta em cima dele aqui uma carguinha 2+, ou um elemento como o ferro aqui 2+, ou um outro elemento lá, um oxigênio com a carga 2-, tudo isso estamos falando então de íons. Apareceu carga em cima, estamos falando de um íon. Não apareceu nada, estamos falando de um átomo neutro. Feito, pessoal? Bom, a partir daí, o que é importante a gente estudar? Aí nós vamos para essa outra informação. Então, temos aqui, por exemplo, o elemento neônio, tá? Não aparece nada aqui em cima, então supomos que ele é neutro. Se ele é neutro, eu já sei que prótons e elétrons deverão estar em quantidades iguais. Então, uma revisãozinha rápida das partículas fundamentais ou elementares, pessoal. Vem comigo. Aparecem outros dois números do lado do neônio aqui. Um número maior, que é o 20, e um número menor aqui embaixo, o 10. Tá? Eu preciso lembrar o que? Sempre o maior é a massa. Então, neste caso, o número de massa do neônio, já posso preencher aqui do ladinho, é 20. Já vamos chegar na questão do átomo neutro. O número atômico do neônio também não tem nada a ver com a sua carga. É simplesmente olhar esse número que está aqui. Se eu observar aqui embaixo, eu tenho o número atômico 10. Esse número pequeno, sempre o menor aqui, é o número atômico. Neste caso do neônio, número atômico 10. Agora vem uma questão importante. Como é que eu encontro o número de prótons, Chico? Bem simples. Não te esquece que o número de prótons é só um nome diferente para número atômico. Ou seja, número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, só com um nome diferente. Certo? É a identidade do elemento. Então, se o elemento aqui, o neônio, tem número atômico 10, evidentemente que ele também terá os mesmos 10 para o número de prótons. Na verdade, não significa se é neutro ou não. Isso não interessa para o átomo neutro. Prótons e número atômico são a mesma coisa com nomes diferentes, independente de você ter ou não um átomo neutro. Lembrem-se disso. Isso não muda, independente da carga, não vai mudar. Número atômico e prótons sempre serão a mesma coisa. Beleza, galera? Bom, e para a gente encontrar o número de nêutrons, esse aqui a gente vai precisar aplicar aquela formulazinha. Lembrem que o número de massa de um elemento é sempre a soma de prótons mais nêutrons. Então é o seguinte, se eu tenho a massa, que é 20, e se eu tenho o número de prótons, que é 10, como é que eu encontro o número de nêutrons? Exato, eu faço a massa, passo os prótons para esse lado da equação, menos os prótons, o que nos dá igual ao número de nêutrons. Beleza, então basta pegar o maior e subtrair do menor. Concorda? Então, 20 menos 10, este elemento também terá 10 nêutrons.
Mas entenderam de onde é que a gente tirou, né, galera? Agora, para finalizar, e aí vem a parte importante, eu até vou trocar de caneta aqui para falar com vocês, tá? É o seguinte, vamos lá comigo, me ajuda aí. Observa, se o átomo é neutro, isso significa dizer o quê? Que prótons e elétrons estão em quantidades, olha lá em cima, átomo neutro, prótons e elétrons em quantidades iguais. Como eu estou vendo aqui, não aparece carga aqui em cima. Se não aparece nada, quer dizer que o nosso átomo é neutro. E se ele é neutro, significa que prótons e elétrons têm que estar em quantidades iguais. Então, o único que precisa de uma condição para ser igual é o caso dos elétrons. Só vai ser igual ao número de prótons se o átomo for neutro. Entendido, galera? Então, se eu tenho 10 prótons, evidentemente que eu digo que esse elemento também tem 10 elétrons. Fechou? Agora, só para a gente lembrar uma coisinha importante aqui. O que significa a soma de prótons mais nêutrons mais elétrons para um átomo? Significa o que vocês chamam de soma das partículas fundamentais ou elementares, galera. Então não esqueçam disso. Se em algum exercício te pedir para calcular as partículas fundamentais ou elementares, basta somar prótons mais nêutrons mais elétrons. Entendido, galera? Vem comigo então para outra questão muito importante. Voltamos ao assunto dos íons agora. Entendido o que é átomo neutro, vamos ao íon. Íon é o átomo que tem prótons e elétrons em quantidades diferentes, certo, pessoal? Então agora eu tenho que prestar atenção para o seguinte. Eu sempre brinco com os meus alunos em sala de aula. Quando tu dá uma mordida numa maçã, o que tu morde primeiro? A casca ou o miolo? Pensa nisso. A gente morde primeiro a casca, óbvio, né, pessoal? Mas aí alguém poderia me dizer, mas Chico, eu tiro a casca, esquece essa frescura. Tá? Vem comigo agora e presta atenção no seguinte. Se a gente morde na maçã a casca, onde é que eu quero chegar com isso? Quem é que eu posso alterar no átomo com mais facilidade? Será que é a quantidade de prótons que ele tem no seu núcleo, lá dentro, ou a quantidade de elétrons que está lá na casquinha do átomo? Evidente, né, pessoal? A resposta é mais do que óbvia. Eu só posso mexer na quantidade de elétrons. Então, para eu poder ter um íon, para que este número possa ser diferente entre prótons e elétrons, a única maneira de eu fazer isso é mexer no número de elétrons. Nunca nos prótons, sempre nos elétrons. Então, o que vai variar para gerar um íon para vocês é o número de elétrons, galera. Lembrem-se disso. Tá? É o elétron que vai ter que mudar para que tu tenha um íon. Então, nesse sentido, só pode acontecer duas coisas com um átomo para ele se tornar um íon. Ou ele vai ganhar elétrons, ou ele vai perder elétrons. Sempre elétrons, nunca prótons. Então, tem o íon que ganha elétrons e tem o íon que perde elétrons. Agora olha a barbada, tu não precisa guardar os dois, guarda esse primeiro aqui, que o outro é sempre ao contrário. Como que eu vou fazer isso, Chico? Da seguinte maneira, esqueminha do Chico para ti aí, ó. Sempre o íon que ganha elétrons é o íon negativo. Então o que eu preciso lembrar? O íon negativo é sempre aquele que ganha elétrons. Entendido, galera? Negativo. Ganha elétrons. E o outro, Chico? O outro se perde, só pode ser o positivo, então. Então, um é o contrário do outro. Tá, e como é que eu chamo, Chico? Eu já ouvi um nome específico para esse íon negativo. Olha, barbada, segue o esquema. Íon negativo ganha elétrons e ele vai ser quem? O ânion. Então, negativo ganha elétrons e a gente chama de ânion. Perfeito? E o outro? Bom, o outro eu lembro, Chico, que era um tal de cátion. Exatamente. Então, o que a gente lembra sempre? Eu sempre brinco com os alunos em aula. Lembra este daqui. O outro é o contrário. É tudo ao contrário. Então, negativo ganha elétrons e é o ânion. O outro só pode ser o positivo. E aqui tu chama de cátion. E também eu sei que é aquele que perde elétrons. Entendido, galera? Barbadinha, esquema fácil para vocês lembrarem. Então me acompanhe aqui para esses dois exemplos, tá? A gente vai começar pelo exemplo do enxofre com carga 2- aqui, tá? Então esse sulfeto aqui pra gente, certo?
O que eu quero identificar junto com vocês agora? Presta atenção comigo, vamos lá. Mesmas coisas que a gente identificou aqui para esse átomo neutro. Número de massa, número atômico, prótons, nêutrons e elétrons. A gente vai fazer isso para esses dois exemplos, um negativo e um positivo, um ânion e um cátion, respectivamente. Então vamos lá. Qual é a massa desse enxofre? Presta atenção. Apesar de agora tu ter uma carga aqui em cima, para a massa, isso não afeta em nada. Lembrem-se, elétron tem massa desprezível. Se a única coisa que tu está ganhando ou perdendo aqui são elétrons, eles jamais vão afetar a massa de um elemento. Então, qual vai ser o número de massa desse enxofre? Continua sendo o maior número que tu tem aqui, 32. Entendido, galera? Tá, e o número atômico? O número atômico é a mesma coisa. Lembrem-se, um íon jamais altera o número de prótons, é sempre de elétrons. E se eu não altero os prótons, também não altera o número atômico, certo? Então vai lá, o número atômico é 16, é o outro número que a gente tem aqui, certo? Consequentemente, também é 16 o número de prótons. Por quê, Chico? Porque próton e número atômico são sempre a mesma coisa com nomes diferentes. É diferente da gente falar dos elétrons, tá? Então, neste caso, próton e número atômico são só dois nomes diferentes para a mesma coisa, tá bem? E os nêutrons? Neste caso, a gente sabe que nêutron tem que tirar dessa diferença aqui, da massa menos o número de prótons, que nem a gente viu ali em cima. Ó. Então, 32 menos 16, coincidentemente, também dá 16 o número de nêutrons. E agora chegamos no nosso ponto derradeiro. E os elétrons? É onde a gente queria chegar. Então, observa. Este sinalzinho de menos, a partir de hoje, tu vai pensar assim, ó. Negativo tem que ganhar elétrons. Ganhar quantos especificamente? Ganhar quantos especificamente? Então presta atenção aqui comigo. Ó. Neste caso é 2 menos. Então significa o quê? Que ganha 2 elétrons. Ponto final. Barbadinha. Então, neste caso, se o nosso átomo fosse neutro, pensa assim, se fosse neutro isso daqui, o número de elétrons e de prótons teria que ser igual. Então, se o átomo fosse neutro, ele teria que ter 16 elétrons, assim como tem 16 prótons. Porém, se ele ganha 2, ele teria que ter 16. Mas se ele ganha 2, 16 ganha 2, fica com 18 elétrons. Entenderam a barbada, galera? Então é muito simples. Eu sempre olho para o número de prótons como uma referência. Tá? Então, teria 16 elétrons, igual aos prótons, se fosse neutro. Mas como ganha 2, fica com 18. Negativo, ganha elétrons. Barbado. E o outro? O outro é só o inverso disso que nós estamos vendo aqui. Então é facilzinho, facilzinho. Número de massa altera? Não, jamais vai alterar. Então continua 27 aqui no caso do alumínio, que é o maior, certo? O número menor, neste caso, é o número atômico. 13, então, é o número atômico do alumínio. Consequentemente, isso também vai ser o número de prótons do alumínio. Barbada, galera. Tá? Próton e número atômico, sempre a mesma coisa com nomes diferentes. Agora ajuda aí. E os nêutrons? Nêutrons é a diferença da massa menos os prótons. 27 menos 13, 14 nêutrons. Concorda, galera? E agora, para fechar a barbadinha para vocês, como é que fica o número de elétrons agora? Prestem atenção. Se eu tenho o número atômico 13, é porque eu tinha 13 prótons. Se o nosso átomo aqui fosse neutro, ele também teria que ter os mesmos 13 elétrons, certo? Agora observem, o que significa essa carguinha de mais? Que ele perdeu elétrons. Perdeu quantos? Perdeu 3. Então, se ele teria 13, mas perde 3, ele fica com 10. Feito. Barbadinha, continha simples, para a gente não esquecer. E é isso, galera. Agora observe de onde que surge a carga, então. Olha lá, por que eu tenho um 3 mais aqui? Olha o pega-ratão. É porque eu ganhei 3 prótons? Não. Ele sempre teve os 13 prótons aqui. É porque agora ele tem 3 prótons a mais do que o número de elétrons que ele tem disponíveis na eletrosfera. Ou seja, não é que ele ganhou estes 3 prótons, mas é que ele perdeu 3 elétrons em relação ao que ele deveria ter anteriormente. Certo? No caso do negativo, mais fácil ainda de perceber porque daquele menos 2, porque há uma sobra de 2 elétrons em relação ao número de prótons. Fácil, galera. Tá? É fácil e ao mesmo tempo tem muita gente que se confunde nisso, então fiquem ligados. Eu espero que tenham gostado da aula.
Acompanhem aqui, que logo logo a gente coloca mais algumas aulas nessa sequência para vocês irem aprendendo um pouquinho mais dessa química maravilhosa aplicada ao ensino médio neste caso. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Obrigado!